de nós deixarmos o Espírito Santo, nos deixarmos influenciar pelo Espírito Santo, sermos influenciados por Ele em nossas vidas. Nós falamos que existem 4 tipos de influências que você pode estar sendo influenciado. Você pode estar sendo influenciado pelo mundo, você pode estar sendo influenciado por demônios, você pode estar sendo influenciado pela sua própria carne, ou você pode estar sendo influenciado pelo Espírito Santo de Deus. E a única influência que pode trazer vitória e transformação na sua vida é a influência do Espírito Santo. Por isso que é importantíssimo você se deixar influenciar pelo Espírito Santo. Nós falamos que já sobre algumas áreas que o Espírito Santo influencia nas nossas vidas, se nós permitirmos. O Espírito Santo, ele só influencia nas nossas vidas com a nossa permissão. Se nós permitirmos o Espírito Santo influenciar-nos, ele vai tocar e vai melhorar e vai transformar e vai ajustar todas as áreas da nossa vida. Então nós falamos sobre a influência do Espírito Santo no nosso conhecimento de Deus. Quando nós nos deixamos influenciar pelo Espírito Santo, ele vai nos moldar, ele vai nos revelar a Jesus. Quanto mais nós buscarmos nos deixarmos ser influenciados pelo Espírito Santo, mais ele vai nos trazer o conhecimento de Deus. Mas ele vai nos revelar a glória, o poder, a majestade, a grandeza e a pessoa de Jesus. Nós falamos que o Espírito Santo, ele também nos influencia na nossa vida de oração. Quando você ora com a ajuda do Espírito Santo, a sua oração tem resultado. Quando você ora com a ajuda do Espírito Santo, a sua oração tem valor. Quando você ora com a ajuda do Espírito Santo, aí você ora realmente. Você tem uma vida de oração, de fé. Você consegue buscar, gastar tempo com Deus. Nós falamos também que o Espírito Santo, ele pode te influenciar e na influência dele, você vai estar cada dia mais sendo santificado. Através da influência do Espírito Santo, você vai se tornando cada dia mais santo. Não é você que se torna santo, é o Espírito Santo quem te ajuda você a cada dia mais se santificar. Nós falamos também que o Espírito Santo de Deus, ele pode influenciar no seu nível de inteligência. Olha que coisa poderosa. Ele pode aumentar a tua inteligência. Ele trabalha na tua inteligência, trabalhando no seu conhecimento. Ele pode aumentar o seu conhecimento. À medida que você se submete a ele, ele aumenta o seu conhecimento. Ele aumenta o seu entendimento das coisas. Ele aumenta a sua sabedoria. Ele aumenta o seu temor do Senhor. Então ele aumenta o seu conhecimento, ele aumenta o seu entendimento, ele aumenta a sua sabedoria e ele aumenta o seu temor de Deus. E com isso você se torna uma pessoa mais inteligente. À medida que você se relaciona com o Espírito Santo, você vai ficando mais inteligente. E hoje eu quero falar sobre mais uma influência do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo, ele pode influenciar no seu caráter. Olha para o seu irmão e fala para ele: o Espírito Santo, ele pode influenciar no seu caráter. Olha o que diz lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. E aqui nesse texto, a Bíblia mostra algumas coisas, qualidades que o Espírito Santo pode influenciar na sua vida.
Olha o que diz aí. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, olha só. Com a influência do Espírito Santo na sua vida, você tem a habilidade sobrenatural. E você tem uma graça de produzir os frutos do Espírito. Sem a influência do Espírito Santo, você é uma pessoa comum. Você seria uma pessoa igual às outras lá fora. Você, muitas vezes, era, graças a Deus, hoje você não é mais, amém? Muitas vezes você era uma pessoa cheia de cobiça, cheia de egoísmo, cheia de luxúria. Muitas vezes você era uma pessoa impaciente. Muitas vezes você era uma pessoa descontente. Muitas vezes você era uma pessoa cheia de receios, cheio de medos, cheio de amarguras. Você muitas vezes era uma pessoa desconfiada de tudo, não tinha confiança também em você mesmo. Você era uma pessoa cheia de maus pensamentos e você também muitas vezes era uma pessoa dominada pelo orgulho. Então, quando você está sobre a influência do Espírito Santo, você começa a desenvolver um conjunto de completamente diferente dos traços de caráter que você tinha antes. Por isso que muitas vezes com determinadas pessoas que se convertem e elas começam a se deixar ser transformadas pelo Espírito Santo, as pessoas olham e ficam espantadas quando determinadas pessoas se convertem. Porque aquelas pessoas eram umas tranqueiras, todo mundo olhava para elas e falava, nossa, essa aí é um tranqueira, esse é um tranqueiro, esse não presta. Você já ouviu pessoas falarem assim das outras pessoas? Isso é um tranqueira. Isso não presta, aquela pessoa não presta. Nossa, aquela pessoa é uma orgulhosa. Olha, aquela pessoa ali, olha, nossa, não dá nem para conversar com ela, não dá nem para chegar perto dela. Olha aquela pessoa ali, ó, ela é mentirosa. Olha, aquela pessoa ali é fofoqueira, cuidado com ela. Olha, aquela pessoa ali, ó, é muito chata. E de repente essa pessoa se converte, ela aceita Jesus, ela começa a se deixar influenciar pelo Espírito Santo. E o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo começa a tocar na vida dessas pessoas. E começa a transformar. Como que é? Como que é essa transformação do Espírito Santo? Ele começa a tirar aquilo que é ruim e começa a colocar aquilo que é dele na pessoa. Ele começa a tirar o orgulho e começa a colocar a humildade. Ele começa a tirar o medo e começa a colocar coragem. Ele começa a tirar a timidez e começa a colocar a identidade de Deus. Ele começa a tirar o orgulho, ele começa a tirar a lascívia. Ele começa a tirar aquele espírito briguento e começa a colocar paz. A pessoa deixa de ser uma pessoa rancorosa e passa a ser uma pessoa amorosa. A pessoa deixa de ser uma pessoa chata e passa a ser uma pessoa que todos querem conviver com ela. Ela deixa de ser uma pessoa mentirosa e agora ela só caminha na verdade. Então, quanto mais a pessoa vai se deixando influenciar pelo Espírito Santo, mais o caráter dela é mudado. E quando as pessoas olham para ela, nem acreditam que é aquela mesma pessoa. Por quê? Porque agora ela está sendo influenciada pelo Espírito Santo de Deus. E aí, no decorrer da vida dela, o que acontece? Você se transforma numa pessoa, praticamente você se transforma numa pessoa diferente. Deixa eu perguntar para você. Desde quando você se converteu, as pessoas elas veem diferença na sua vida? Você mesmo, olhe para você mesmo. Você tem visto
diferença na sua vida? Então, olha só, quando nós nos deixamos envolver pelo Espírito Santo, nós vamos ser cheios dos frutos do Espírito Santo. E naturalmente, presta atenção, naturalmente, o ser humano, ele não é cheio das coisas do Espírito Santo. Ele não é cheio dos frutos do Espírito Santo. O ser humano, ele não é cheio de amor. Você não vê uma pessoa que não tem o Espírito Santo cheio de amor. Naturalmente, as pessoas não são cheias de alegria. Sem o Espírito Santo, você não vê uma pessoa cheia de alegria. Naturalmente, as pessoas também não é cheia de paz. Ela tem medos, ela tem limitações. Naturalmente, você não vê uma pessoa longânima, bondosa, é até certo ponto. Mas passou de um ponto, aí o negócio entorta. Então, o que eu quero dizer com isso nessa tarde? Permita que o Espírito Santo influencie você, manifestando esses traços do caráter maravilhoso do Espírito Santo na sua vida. Volta aí no versículo 22. Esses aqui são os traços do caráter do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, no caráter dele, ele manifesta amor. No caráter do Espírito Santo, ele manifesta alegria. No caráter do Espírito Santo, ele manifesta paz. No caráter do Espírito Santo, ele manifesta paciência. No caráter do Espírito Santo, ele manifesta amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. No caráter do Espírito Santo está o domínio próprio. Coisas que eu e você precisamos. Então, quando nós nos deixamos influenciar por Ele, o que vai acontecer, irmãos? Nós vamos manifestar os traços do caráter dele. Por quê? Porque impregna. Quando eu me deixo influenciar pelo Espírito Santo, eu vou ser impregnado com os traços do caráter dele. A Bíblia fala que Moisés, ele ficou 40 dias no monte falando com o Senhor. Ficou lá, o povo pensou que Moisés tinha morrido. Fizeram um monte de coisa errada, porque pensaram que Moisés tinha morrido lá no monte, porque Moisés subiu para orar e não descia mais. E quando Moisés desceu, depois de 40 dias do monte, o que aconteceu? Moisés estava com o rosto brilhando. Por quê? Porque a glória do Senhor impregnou na vida de Moisés. Impregnou. A turma não conseguia olhar para o rosto de Moisés, porque o rosto de Moisés brilhava. Por quê? Porque ele ficou 40 dias com o Senhor no monte. E ele ficou impregnado pela glória de Deus. Moisés tinha que andar com um pano no rosto, porque as pessoas não conseguiam olhar para ele, porque o rosto dele brilhava muito. Então, todas as vezes que você anda com o Espírito Santo, você vai ser influenciado por ele. O que vai acontecer? O caráter dele vai ser impregnado em você. Quando você anda com um fofoqueiro, o que vai acontecer? A Bíblia chama o fofoqueiro de mexeriqueiro. Por que mexeriqueiro? Quem aqui já chupou mexerica? A mexerica, quando você descasca a mexerica, o que acontece? O cheiro dela impregna em você. Você acabou de chupar uma mexerica, você chegou perto de alguém sente o cheiro, fala, você estava chupando mexerica, né? Por quê? Porque impregnou o cheiro. Por isso que a Bíblia chama o fofoqueiro de mexeriqueiro. Porque quando você anda com um fofoqueiro, se você é muito amigo do fofoqueiro, você vai se tornar um fofoqueiro igual a ele. Quando você anda com um ladrão, a turma vai ficar com o pé atrás com você, não vai? Você só anda com o cara que é ladrão, que rouba, que faz isso, que faz aquilo, ninguém vai acreditar que você não é um igual a ele. Agora, quando você anda com o Espírito Santo, você vai se tornar um com ele. Você vai ser impregnado pelo poder dele. E aí isso vai trazer mudança. Ande com uma pessoa inteligente
e você vai ficar mais inteligente ainda. Ande com um mestre e você vai se tornar um mestre. A Bíblia, lá em Provérbios, fala: ande com um mestre e você se tornará um mestre. Ande com um insensato, com um nécio, e você vai se tornar igual a ele. Ande com o Espírito Santo e você vai se tornar uma pessoa que vai manifestar os frutos do Espírito Santo. Agora, ande com o mundo, você vai se tornar igual ao mundo. Ande de acordo com a sua carne e você vai se tornar um carnal. E aqui em Gálatas, um pouquinho antes aí, fala sobre os frutos da carne, sobre as obras da carne. As obras da carne são coisas horríveis, terríveis. Mas quando você anda com o Espírito, você vai manifestar os traços do caráter de Deus na sua vida. Então você precisa permitir que o Espírito Santo mude o seu modo de ser. E que ele se torne uma companhia agradável a você. Eu pergunto para você, deixa eu perguntar para você, você é uma pessoa briguenta ou é uma pessoa pacífica? Não precisa responder não, responde para você mesmo, tá bom? Você é cansativo ou você é uma pessoa equilibrada? Você está cheio de ódio, de ira, de amargura, de ressentimento, ou você é uma pessoa cheia de amor? Você está sob a influência do Espírito Santo, ou você está sob a influência da sua carne, ou sob a influência de demônios, ou sob a influência do mundo? Quando a doce influência do Espírito Santo é forte em sua vida, você é capaz de esperar o tempo de Deus para todas as coisas. Você sempre pode dizer quando alguém está sob a influência do Espírito Santo por algum tempo. Você consegue notar. Você vai ver pelos frutos da vida dela. Ela pode ser, quando uma pessoa ela não está debaixo da influência do Espírito Santo, ela pode até ser bonita por fora, mas por dentro ela está toda estragada. E às vezes uma pessoa ela pode até ser feia por fora, mas quando ela está debaixo da influência do Espírito Santo, ela se torna bonita, porque por dentro dela se manifestam as coisas de Deus. Você pode ver, irmãos, pode ver. Pega uma foto sua antes de conhecer Jesus e uma foto sua depois que você conheceu Jesus. Você vai ver como você tem melhorado pra caramba. Como o Espírito Santo está te melhorando, porque ele está te mudando por dentro e isso reflete por fora. Você está ficando mais bonito, você está ficando mais agradável. Ontem meu filho estava falando para mim, essa semana aqui eu chego nos 50 anos. Meio século. E aí meu filho estava falando, pô pai, você vai fazer 50 anos. Eu falo, fica me lembrando não. Aí ele falou para mim assim, não, mas o senhor tem cara de 30. Eu falei, então me lembra sempre isso. Tá bom? Então olha só, por quê? O Espírito Santo te faz você ficar mais jovem. Porque a alegria do Senhor te dá força nas horas de dificuldades, na hora do problema, a tristeza que vem te minar, a angústia que vem para te destruir, aquela preocupação que vem quando você tem o fruto do Espírito, a paz e a alegria do Senhor não deixa isso mexer com você. Você consegue dominar sobre as situações. Quando aquela pessoa vem para te deixar irritado, para tirar a tua paz, para tentar fazer você esganar, daqui a pouco a benignidade começa a fluir de dentro de você. Isso te traz um alívio. Aí você, em vez de você olhar com raiva, você olha com sentimento de amor. Então, isso mexe com todo o seu organismo, isso mexe com todo o seu sistema, isso mexe com você por dentro.
Os frutos do Espírito vêm para quê? Para te trazer vida. E vida em abundância. Quanto mais cheio do Espírito, mais vida você vai manifestar. Mais a vida de Deus vai fluir de você. Mais a sua vida vai se tornar agradável. Mais a sua vida vai se tornar melhor. Mais você vai conseguir vencer as dificuldades, os problemas e as lutas da vida. A esperança, a fé, a certeza, ela aumenta dentro de você quando você se deixa ser influenciado pelo Espírito Santo de Deus. Então, isso pode... Você tem que deixar o Espírito Santo trabalhar no seu caráter. Agora, você precisa ser corajoso. Você precisa orar e falar assim: Senhor, eu quero ser influenciado pelo Teu Espírito. Senhor, eu quero que o Senhor trabalhe no meu caráter. Senhor, eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida. Senhor, eu me coloco à disposição. Pode fazer o que o Senhor tiver que fazer. Tem coragem de falar isso para o Espírito Santo? Quantos têm coragem de falar isso para o Espírito Santo nessa noite? Ah, pastor, não sei não. Se você se deixar influenciar por Ele, Ele vai transformar a sua vida. Se você se deixar influenciar pelo Espírito Santo, Ele vai produzir coisas maravilhosas dentro de você. Às vezes tem coisas dentro de você que nem você gosta. Às vezes tem coisas dentro de você que nem você suporta. Sim ou não? Mas você não consegue vencer. Mas você não consegue largar. Mas você não consegue deixar de ser. Por quê? Está faltando a influência do Espírito. Então começa, se tem alguma área na sua vida que você precisa mudar, que você reconhece que você precisa abandonar, se tem uma área ainda que a sensualidade tá te influenciando, a sua carne está te influenciando, se tem alguma área na sua vida que o mundo está te influenciando, se tem alguma área na sua vida que os demônios estão te influenciando, aí é que você deve chamar o Espírito Santo e falar: Senhor, muda meu coração, muda essa área aqui. Senhor, transforma isso aqui na minha vida. Senhor, me liberta disso aqui. Senhor, eu não quero mais isso aqui na minha vida. Eu quero que o Senhor faça a tua obra. Eu quero ser transformado, eu quero manifestar os teus frutos. Amém, irmãos? Então fica de pé. Fica de pé em nome de Jesus. É hora de você orar agora. Hoje é o momento de você começar a orar e começar a pedir a influência do Espírito Santo sobre o seu caráter, sobre a sua vida. Pastor, quero confessar para o senhor, eu tenho um grande problema. Já teve pessoas que chegou em mim e falou assim: pastor, eu quero falar com o senhor, eu quero confessar. Eu tenho um grande problema, eu não consigo parar de mentir. Pastor, eu tenho um grande problema. Eu não consigo parar de me masturbar. Eu não consigo parar de ver sites pornográficos. Eu não consigo parar de falar da vida dos outros. Eu não consigo parar de murmurar. Eu não consigo vencer a tristeza. Eu não consigo vencer a raiva que muitas vezes vem sobre mim. Eu não consigo vencer a murmuração. Sabe, hoje é o momento de você vencer todas essas coisas, pedindo a influência do Espírito Santo sobre a sua vida. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Ou coloca aquela música, eu vou orar de novo. Eu queria que você fechasse seus olhos. Se você nessa noite ouviu essa palavra, se você nessa noite quer ter sua vida transformada, quer ter sua vida mudada, se você nessa noite quer pedir que o Espírito Santo mova, quer pedir que o Espírito Santo toque em você, se você quer ser influenciado por Ele no seu caráter, então esse é o momento de você começar a se abrir. Essas palavras, elas são palavras para que você tome atitudes. As
palavras que nós estamos ministrando sobre a influência do Espírito Santo, elas têm duas coisas. Primeiro, nós ensinamos você, mostramos para você o que o Espírito Santo pode fazer. E o segundo passo, o segundo instante dessa ministração é você se colocar e praticar, se colocar diante do Espírito Santo. É você tomar a decisão de ser influenciado por Ele. Então, a palavra foi lançada. Agora, se você quer ser influenciado pelo Espírito Santo no seu caráter, então é hora de você orar. Se você identifica nessa noite, no seu caráter, na sua vida, coisas que você precisa abandonar, coisas que você precisa deixar de praticar, coisas que tiram a sua paz, coisas que você vê que é influência carnal, que é influência mundana, que é influência maligna, então agora é o momento de você colocar diante do Senhor e pedir a influência dele sobre a sua vida. Porque hoje o Espírito Santo vai começar a mudar você. A mudança de caráter não é uma coisa que vai acontecer numa oração do dia para a noite, não. O Espírito Santo vai trazer revelação no seu coração. O Espírito Santo vai criar situações para te libertar dessas coisas. Mas o primeiro passo começa agora. Você se submetendo a Ele. Pedindo que Ele venha transformar o seu caráter. Pedindo que Ele venha transformar coisas na sua vida. Pedindo que Ele venha influenciar você. Quantos querem isso? Então feche seus olhos e comece a falar com Ele. Não tenha pressa. Coloque diante dEle tudo. Tudo que você quer que seja mudado. Tudo que você quer que seja transformado. Coloque diante dEle tudo aquilo que você vê que precisa ser mudado na sua vida. Ou então peça para Ele aquilo que são os frutos. Coloca de novo aqui os frutos. Coloca de novo aqui na tela os frutos. Você pode orar também pedindo para Ele: Senhor, me falta amor, Senhor, me falta mansidão, Senhor, me falta domínio próprio. Espírito Santo, coloca isso na minha vida, que isso seja um traço do meu caráter daqui para frente. Senhor, eu tomo posse dos frutos do Teu Espírito na minha vida. Eu abro o meu coração para que o Senhor entre e faça. Comece a orar, fale com Ele agora. É você e o Espírito Santo de Deus. Não tenha pressa, não tenha pressa, seja ministrado pelo Senhor. Ore com fé, coloque seu coração diante dEle. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Então, se você quer mesmo transformação, busque a Ele de todo o seu coração agora, em nome de Jesus. Fale com Ele. Fale com Ele. Abra sua boca, aumente o som, por favor. Oh, aramachara mahala machara malama chara malama sara malamas. Aramachere mahala basara malama lama chere malama lama sara bahalabas. Aramachere malama lama lama chara mahala malama lama. Senhor, nós oramos pelos Teus filhos agora, Senhor. Que as Tuas santas e onipotentes mãos, Senhor, venha sobre a Tua igreja, venha sobre os Teus filhos, meu Pai. Espírito Santo de Deus, manifesta o Teu poder agora, Senhor. Ouve a oração dos Teus filhos, meu Deus. Os Teus filhos te pedem nessa noite, Senhor, para que o Senhor venha derramar o Teu poder sobre a vida deles, meu Pai. Os Teus filhos te pedem nessa noite, Senhor, para que o Senhor venha mudar, transformar, trazer um novo tempo sobre a vida deles, ó Pai. Espírito Santo de Deus, toca agora, Senhor, na vida de cada um, Senhor. Toca agora, Senhor, no coração de cada um, Senhor. Toca agora, Espírito Santo de Deus, e produz transformação. Toca agora, Espírito Santo de Deus, e produz mudança. Oh, nós clamamos a Ti, doce Espírito, vem. Nós clamamos a Ti, doce Espírito, vem com Teu poder, Senhor. Vem com Tua vida, vem com Tua graça, Senhor. Oh, doce Espírito Santo de Deus, nós cremos que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que os Seus filhos desejam, do que os Seus filhos pedem. Nós cremos na transformação do Senhor.
Nós cremos na manifestação do Senhor. Nós cremos na operação do Teu Espírito agora, Senhor, sobre os Teus filhos, ó Pai. Vem, Espírito. Ore, fale com Ele, fale com Ele. É você e Ele agora. Abra sua boca. Se coloque diante dele. Ele está aqui nessa noite. O Espírito Santo me fala nessa noite que tem pessoas aqui que já têm orado para que Ele transforme você em algumas coisas. O Espírito Santo fala que tem pessoas que têm orado e têm falado: Senhor, eu quero mudar, eu quero vencer isso, mas eu não tenho conseguido, Senhor. Há uma angústia dentro de você, há uma angústia no seu coração, há um desejo de ser transformado, há um desejo de ser mudado. O Senhor manda dizer para você: Ele está entrando com providência na sua vida hoje. Essa angústia, esse desejo, Ele tem visto, e Ele vai entrar. Ele vai trazer liberdade sobre a sua vida. Todo medo, toda angústia, toda tristeza. O Senhor fala que tem coisas, que tem pessoas aqui que têm causado tristeza. Tem causado tristeza na sua vida. O Senhor vai transformar a tristeza em alegria na sua vida. Eu quero agora orar por você.
Quero abençoar a sua vida nessa noite, para um novo tempo de Deus na sua vida. Você que quer receber oração, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Nós vamos orar, nós vamos abençoar a sua vida. Nós vamos declarar a força do Espírito Santo, o poder, a graça e a unção de Deus para transformação na sua vida. Sai do seu lugar e vem aqui, vem receber oração. Aramashiri malamassara mahala malamas.